Quem foi Enéas Carneiro? Vamos ver direitinho aqui, porque eu também nem conheço muito bem a história do Enéas. Meu nome é Enéas. Meu nome é Enéas. Com certeza você conhece essa expressão. Conheço. Enéas foi uma das figuras políticas mais famosas da década de 80. Sua voz um tanto engraçada, seu jeito um pouco empolgado de falar e a falta de papas na língua e sua Ele era genialidade brabo. o transformaram em um ícone, reverenciado por alguns e odiado por outros. Mas afinal, quem foi Enéas Carneiro? Eu queria Ivan ter Lima, para votado quem não me nele. conhece, vou falar um pouco sobre esta grande figura. Médico, matemático, filósofo, político. Embora tenha sido algumas dessas coisas mais que as outras, ele foi todas elas. Sua história no Animais meio serial acadêmico killers? foi a primeira que lhe surgiu, mostrando desde muito cedo possuir uma inteligência fora do normal e Ele também morreu, pô. aptidão para falar em público. Enéas Ele queria nasceu em s- 5 de novembro de Queria ser 1938 presidente. em Rio Branco, Vamos ver no a história. Acre. Seus pais eram Olha, é muito Acriano, lá da humildes. terra do O pai Ted. era barbeiro e a mãe dona de casa. Mesmo sendo de um lar pobre, o ainda jovem Enéas se destacou no colégio, com notas com médias altíssimas. Ele era O caminho inteligente, mano. acadêmico já se mostrava promissor para Fudido. Enéas, mas infelizmente seu pai não pôde ver até onde seu filho chegaria. Era pra ser Morrendo nosso quando presidente. o futuro cirurgião tinha apenas 9 anos de idade. Isso não foi uma barreira para ele, pois em 1958, quando tinha apenas 20 anos, ingressou na primeira etapa do que seria sua carreira médica, se formando em anestesiologia na Escola de Saúde do Exército. Em 1960, Enéas entrou para a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e apenas 2 anos depois também ingressou em outra faculdade, nos cursos de matemática Vamos e analisar, física. Haru, isso aí. Não bastasse a dupla jornada, Enéas ainda trabalhava dando aula de cursinho para vestibular dessas matérias. Nessa época, Enéas começou a ter contato com ideias que mudariam sua vida. Conheceu o socialismo e o comunismo, no começo sendo até um seguidor e militante das ideologias. Caraca. Porém, na fase mais adulta, abandonou totalmente essas ideias, indo mais para o lado conservador. Em 1965, se formou em medicina, tendo auxiliado até aquele momento mais de 5.000 cirurgias, sendo premiado pelo feito. A medalha Marechal Hermes Então, Enéas é era dada de para esquerda? aqueles que cumprem suas Marechal funções de Hermes. maneira intelectual, dando mérito às ações que não envolvem atividades militares normais. Já 3 anos depois, também se formou em matemática e física. Enéas, aos 30 anos de idade, já era médico, matemático e físico. Um ano depois, E eu, aos 30 anos, sou o quê? Sou porra nenhuma. também fundou seu próprio cursinho de pré-vestibular, dando aulas de muitas matérias, como a própria matemática e física, mas também química e biologia. Enéas nunca fez um doutorado. Seu título de doutor existia por ser médico. E, bem, provavelmente também porque era um gênio. Em 1975, terminou seu mestrado na Universidade do Rio de Janeiro, apresentando então seu trabalho que foi importante para a medicina em escala mundial. O eletrocardiograma foi um curso e, posteriormente, um livro, e é conhecido no meio médico como a Bíblia de Enéas. Toda essa inteligência Porra. de Enéas ainda vinha acompanhada de um talento não muito comum. O médico cirurgião era dotado de uma habilidade incrível para discursar, não só para discursos em si, mas para ministrar aulas e divulgar ideias. Sua voz firme e trejeitos um pouco caricatos
o tornaram uma figura popular entre a população, além de ajudá-lo no sucesso que teve em outras áreas. O curso que deu de eletrocardiograma foi um sucesso dentro do meio acadêmico e revolucionou a medicina em muitos pontos. Que da Nessa hora. época, terminando o mestrado, Enéas se interessava cada vez mais por questões políticas, algo que, como veremos, acabou tornando ele uma pessoa conhecida em todo o Brasil. Em 1988, foi permitido mais uma vez que partidos políticos fossem criados no Brasil. Logo em 1989, Enéas fundou o PRONA, ou Partido da Reedificação da Ordem Nacional. Nessa época, Enéas já era um proeminente conservador, sendo contra o liberalismo e as privatizações, e também contra o movimento comunista que vinha crescendo no Brasil. Logo em 1989, na primeira eleição presidencial que o Brasil estava vendo em quase 26 anos, Enéas Carneiro se candidatou para a vaga como representante do partido que era dono. O número era 56 e as cores 56. verde e amarelo. Representava muito bem o aspecto patriótico que Enéas Bravo. adotava e como se apresentava para os outros. Quando perguntado se era da direita ou da esquerda, era enfático em sua resposta, dizendo com orgulho que era um nacionalista. Em toda a sua carreira política, fez duras críticas aos dois lados dos maiores espectros políticos da época. Criticava a ideologia do Estado mínimo e dos liberais, acusando que as privatizações só interessam a grandes milionários do exterior. Em seu livro, Do onde exterior, discorre sobre exatamente. política, ele acreditava que a felicidade viria através de um Estado forte e intervencionista. Ao mesmo tempo, que irritava alguns conservadores com esse discurso, ainda mais quando Enéas apontava os Estados Unidos da América como um país colonialista para o nosso povo, o médico também não era nada querido pelo outro lado da moeda. Embora tivesse críticas a ambos os lados, Enéas foi considerado um político de extrema-direita, talvez por causa de suas outras opiniões políticas e sociais. Ele era um ferrenho opositor do aborto. Para ele, Nosso a ideia presidente que vinha das nunca foi. políticas neocolonialistas que visavam enfraquecer nosso país, fazendo com que a taxa de nascimento do Brasil fosse tão baixa que não teríamos população para nos defender em caso de guerra. Dificilmente alguém poderia ter uma visão mais polêmica do assunto. Mas, se tem algo que Interessante. Enéas era bom, era ser polêmico. Para ele, outro grande mal do mundo moderno e dos países exteriores era o aplauso ao homossexualismo. O termo, por sinal, nem existe mais, já que é considerado absurdo por colocar a homossexualidade como uma doença. Mesmo com as críticas, Enéas sempre disse que não era homofóbico, e sim que era contra a política de exaltação da homossexualidade. Era também contra a legalização das drogas e a favor de políticas polêmicas, como, por exemplo, a construção de uma bomba nuclear pelo Brasil, ideia que era incentivada em seus horários políticos. Para ele, era impossível no mundo moderno garantir a segurança de uma nação sem possuir um desses armamentos. Concorreu à presidência mais duas vezes, uma em 1994 e outra em 1998, ficando nos últimos lugares da disputa. Foi a última vez que tentou se eleger para a presidência do Brasil, mudando seus planos após a última derrota. Em 2000, disputou a eleição à Prefeitura de São Paulo, obtendo apenas 3% dos votos totais. Meu Deus. Mas Enéas era persistente. Se candidatou a deputado federal por São Paulo e foi eleito, então, com o recorde de votação daquele ano, com 1.057.000 votos. Enéas chegava, então, à Câmara dos Deputados. Foi deputado até Pelo menos 2007, se reelegendo em 2006. 2006. Nessa época, Enéas já vinha há algum tempo lutando contra um tipo de leucemia e, neste ano, desistiu de fazer a quimioterapia. Enéas estava cansado do tratamento e acreditava que ele não tinha mais nenhuma chance de funcionar.
Em sua candidatura de 2006, Enéas já aparece sem cabelo devido aos efeitos do tratamento contra o câncer. Nos últimos registros feitos, principalmente quando está na Câmara dos Deputados, é Ele possível era notar foda. que a doença estava em estado avançado no corpo do cirurgião. Só que ele é da No dia época 6 de errada. maio de 2007, Enéas faleceu em casa devido às complicações de sua doença. Seu último pedido foi para que fosse cremado e as cinzas do seu corpo fossem jogadas na Baía de Guanabara, o que foi feito pela família. Um projeto de lei apresentado por Jair Bolsonaro, hoje presidente da República e antes deputado federal, ainda circula na Câmara dos Deputados. O projeto E aí, Léo? propõe que o nome de Tranquilo? Enéas seja escrito no Panteão da Pátria, um monumento que também possui uma versão que seria na espécie de um livro que celebra os grandes heróis do Brasil, que contribuíram de algum modo para o engrandecimento da nação. E você? Concorda que Enéas mereça receber essa honraria? Eu concordo. Polêmico, inteligente e Dane-se. muitas vezes Doa quem doer. divertido. O gênio marcou para sempre Eu votaria o campo nele em todas as político com eleições. seus ideais. Vai ser para sempre lembrado e admirado por alguns e para outros, bem, para outros nem tanto. Gostaram dessa biografia de hoje? Então, um grande abraço e até a próxima. Tem!